O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão, ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Logo no início do ano, no primeiro dia desse ano, hoje já estamos no dia 13, o Papa Francisco, no seu pronunciamento, nas suas reflexões, tocou sobre um ponto muito importante que também me incomoda muito, que é o problema da indiferença. Tornar-se indiferente significa perder todo o interesse por uma determinada coisa e, o pior ainda, por uma determinada pessoa ou por um grupo de pessoas. A indiferença significa matar alguém que está vivo, anular uma pessoa, fazer com que aquele ser humano não seja nada, não represente nada. Mas nos dias de hoje, o problema da indiferença tem se alargado a proporções bem maiores, porque existe o problema da indiferença em relação à religião, pessoas que não estão nem aí para rezar para Deus, para seguir os ensinamentos de uma doutrina. E a indiferença, ela também entra na vida de quem acha que é cristão, fazendo com que nós nos tornemos pessoas tíbias. E o que é o tíbio? É aquele que se acontenta com o pouco que faz e acha que faz muito. Santo Antônio Maria Zaccaria, nosso fundador, ele, durante toda a sua vida, e foi breve, que viveu só 37 anos, ele lutou muito contra a tibieza. Santo Antônio Maria Zaccaria, nos seus sermões, nos escritos que ele deixou para nós, ele bate firme contra a tibieza. Por quê? Porque o tíbio, ele é uma pessoa sem atitude. O pouco que ele faz, ele já acha que fez demais.
Se ele disse, ah, eu participo da missa durante o dia, tem gente que não vai nem a uma missa, imagina, eu ao menos participo de uma missa, ou assisti a missa pela TV. O Tíbio é assim, ele sempre acha que aquele pouco que ele fez já foi muito. A tibieza é uma doença espiritual que Jesus nos deu o antídoto, o remédio contra ela. E o Evangelho de hoje nos fala disso. Nosso Senhor Jesus Cristo passou o dia atendendo aqueles doentes que se aproximavam dele. Fez pregações, porque ele foi na sinagoga, o Evangelho hoje nos fala disso, que ele estava voltando da sinagoga quando entrou na casa de Pedro. Anunciou a boa nova, depois realizou os milagres que apareceram e acordou muito cedo, quando ainda estava escuro, e foi procurar um lugar tranquilo onde pudesse entrar em oração. Toda vez que eu escuto essas passagens da Bíblia que falam de Jesus em oração, eu sinto uma sacudida dentro de mim. Porque o que me vem mais rapidamente é Jesus, sendo Deus, estava sempre conversando com o Pai, sempre em comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Mas a sua dimensão humana sentia a necessidade daquele momento de interiorização, de reabastecimento. E todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos desses momentos de silêncio, de recolhimento, de oração, de entrega. E nós temos que valorizar esses momentos e fazer com que eles sejam mais frequentes no nosso dia. Um pai de família que não reza, uma mãe de família que não reza, ela tem muito mais dificuldade de poder cumprir com as suas obrigações, com a missão. Nós padres, os consagrados, as consagradas, se nós não tivermos esse exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo diante dos nossos olhos, nós arriscamos muito. Ele nos dá o remédio, ele nos ensina como nós devemos fazer. E a indiferença, ela deve ser combatida a todo custo. Nós não devemos, de modo algum, perder a nossa sensibilidade pelo sofrimento alheio. Porque senão nos tornamos verdadeiros monstros. Perdemos a capacidade de olhar pelo próximo e rezar. Alguém diz, mas eu não posso fazer nada. Digo, reza por ele. Faz um momento de oração por aquela pessoa. Não deixa que aquilo passe assim de qualquer jeito. Quando a coisa acontece longe da gente, nós temos a tendência de dizer assim, nem me atingiu. Não podemos ser assim. E o Evangelho hoje nos fala de uma coisa muito importante. Jesus Cristo, ele veio para todos. Por isso que quando os discípulos vão buscá-lo, porque o povo está esperando que Jesus volte e se sente de novo lá naquele banquinho ou em algum lugar que ele achou para ficar sentadinho lá, e comece de novo a fazer milagres, porque eles querem milagres. Eles querem ver as curas que Jesus realiza. Enquanto que a preocupação de Nosso Senhor é outra, é curar a alma. Não adianta ficar com o corpo sadio e a alma doente. É necessário, em primeiro lugar, cuidar da alma. A alma merece uma atenção toda especial. É por isso que ele diz, eu preciso também pregar, eu preciso também anunciar em outros lugares. E saiu daí para outro lugar. O que ele ensinou já dava possibilidade para que aquelas pessoas se libertassem.
para que os milagres continuassem acontecendo. E uma das coisas que impressiona é que esse pequeno trecho do Evangelho, que são 10 versículos, fala tantas vezes no demônio, os demônios, Jesus que expulsava os demônios, Jesus que não deixava os demônios falarem. O que é o demônio? É a personificação do mal. É o mal que tenta nos atingir. Como é que aquele povo ficou curado? Aproximando-se de Jesus Cristo. Como é que nós também podemos ficar curados? Nos aproximando dele. Se nós nos aproximarmos de Jesus Cristo, o mal não terá poder sobre nós. Essa é mais uma lição que o Evangelho nos dá. É por isso que nós precisamos praticar a nossa fé de maneira consciente, de maneira adulta, e lembrando de que nós não podemos fazer da nossa fé um tripé onde a gente vai pendurando tudo quanto é coisa ao redor. Não. A nossa fé tem que ser em Jesus Cristo. E nós não devemos misturar nem superstições, nem crendices, nem ideias estranhas. Por quê? Porque o Evangelho nos dá o direcionamento certo. E se nós enchermos a nossa fé de tantos adesivos, de tantas coisas penduradas, nós corremos o risco de passar a vida sem realizar o projeto de Deus em nós, porque nós mesmos colocamos os obstáculos para que ele acontecesse. Eu, quando olho um trecho do Evangelho como esse de hoje, são tantas as coisas que vêm rapidamente assim, e que são verdadeiros ensinamentos para a vida. Mas se tem uma coisa que me toca profundamente, é o fato de nosso Senhor Jesus Cristo sempre procurar um lugar tranquilo para rezar. Que seja para nós um exemplo forte, para todos nós, a começar do Padre, para todos nós um exemplo forte. Papa Francisco tem falado da necessidade da oração, e aos padres ele pediu que a gente começasse o dia na frente do Santíssimo e terminasse o dia também na frente do Santíssimo. É uma orientação muito importante. Até porque nós temos o privilégio de ter o Santíssimo em casa, né? A presença real de Jesus na hóstia sagrada. Mas vocês também lembrem de que onde o Senhor é invocado, ele se faz presente. E se você reza dentro da sua casa, a sua casa torna-se naquele momento um espaço sagrado. O que não acontece quando a gente passa o dia chamando palavrões e dizendo coisas que não são coisas bonitas, ou planejando maldade, ou falando maldade, ou proferindo fofoca, falando disso, falando daquilo, criticando, desejando. Aqui e acolá tem gente que passa o dia dizendo: não, mas deixa, vai acontecer com ele, ela vai pagar, deixa que vai chegar o momento dele. Coisas desse tipo que são maldades. E como nós acabamos de refletir, a maldade ela tem um autor. Quem é o autor da maldade? É Deus? De maneira alguma. Deus é bondade pura, é bondade infinita, é misericórdia, como nós estamos nesses dias invocando sobre nós. A maldade ela vem do anjo vaidoso, aquele que caiu pela grande vaidade que tinha, se deixou corromper pela própria vaidade e tornou-se inimigo de Deus e inimigo da humanidade. É ele que produz a maldade. E nós não devemos dar espaço para o fermento da maldade no nosso coração. Viu? Toquei num ponto importante, a vaidade. Meu Deus do céu, nós vivemos uma época em que a vaidade impera. Por pouca coisa as pessoas estão levantando o narizinho e andando que não olha para o chão mais de jeito nenhum, que é uma coisa absurda. Para que isso?
nós temos que ter muito cuidado com a vaidade. Muito cuidado mesmo. Foi pela vaidade que o diabo se tornou diabo, né? Tenhamos cuidado para não deixar que a vaidade tome conta da nossa vida. O orgulho, o achar-se insubstituível, o tal, o melhorzão, o bonzão, né? Tenhamos cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Procuremos refúgio na oração. Fujamos da tibieza, que o que a gente fez já foi suficiente, foi o bastante, foi muito. Tenhamos a coragem de combater todos esses defeitos com a oração sincera e com a busca constante de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor tomou a sogra de Pedro pelas mãos, segurou nas mãos e levantou. E ao levantar a pobre lá da velha que estava com febre, ela ficou curada. Se nós nos deixarmos também levantar por Ele, através da oração, nós ficaremos curados dos nossos males espirituais. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.